Olá pessoal, eu sou o Felipe Miranda, eu estou aqui para fazer um convite para vocês para assistir um recado que eu tenho para dar para vocês, uma forma de abrir as portas da Empíricos e vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho e assim poderem nos julgar. Com muito orgulho que eu venho aqui para apresentar isso para vocês, as portas estão abertas. Junho de 2004. Uma carta escrita por este investidor prenunciou o último ciclo de supervalorização do Brasil. Ele acaba de reenviá-la. O quarto ciclo. Um padrão secular ocorreu apenas 3 vezes nos últimos 36 anos e gerou as 3 maiores tendências de alta já vistas na Bolsa Brasileira: 3.415%, 2.051%, 1.573%. 13 anos depois, o investidor que prenunciou o último desses movimentos afirma: exatamente o mesmo padrão se repete agora. Se confirmado, o novo ciclo de valorização poderá gerar uma verdadeira fortuna para algumas pessoas nos próximos meses. Oi pessoal, eu sou o Felipe, eu trabalho na Empíricos, eu estou aqui com o Pedro Cerise. É muita satisfação para a gente estar aqui com o Pedro, porque por 2 grandes motivos. Assim, primeiro que eu pessoalmente tenho uma gratidão enorme pelo Pedro, quando a Empíricos não era nada, né? Ainda não é nada, mas quando era ainda menor do que ela é hoje, o Pedro se dispôs a conversar com a gente em pé de igualdade, né? O que os gestores não faziam naquela época, então a gente deve esse agradecimento pessoal ao Pedro aqui. E além disso, porque eu aprendi muitas coisas com ele, assim, tanto lendo as coisas que ele já escreveu no passado, algumas cartas icônicas que ele publicou pela Scopus, o fundo a gestora que é dele, e também em todas as conversas que a gente mantém com alguma regularidade. Mas mais do que isso, não é uma questão só pessoal, né? É também porque o Pedro é, para mim, o grande cara de ações no Brasil. Então, é uma oportunidade de vocês aprenderem e, mais do que isso, lucrarem com ele também. Ele tem uma mensagem muito importante para trazer para vocês e é por isso que a gente está com ele aqui hoje. Pode ser uma real oportunidade de você ganhar dinheiro de verdade em ações. Então, agora o Pedro vai dar uma palavrinha com vocês. Obrigado, Felipe. Fico lisonjeado com as palavras. Eu comecei na Bolsa em 1991, então agora está fazendo 25 anos que eu faço isso. Mas apesar de tudo isso, a gente só está entrando no 3º ciclo desde que eu comecei. E eu sei a importância de estar bem preparado no início do ciclo. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. E eu quero repassar para vocês aí, para os assinantes da Empíricos, o que eu aprendi nos últimos 2 ciclos e para se preparar para esse próximo que só está começando. Caro leitor, hoje gostaria de lhe contar uma história real. Nada de hipóteses, estimativas ou elucubrações, apenas fatos concretos. Eu lhe proponho que escute isso por uma única razão. A conclusão dessa história pode lhe fazer ganhar muito dinheiro. É tão simples quanto isso, exatamente como foi no passado e como está sendo agora. Quando falo em dinheiro, não falo apenas de apurar alguns poucos percentuais. Talvez raspas e restos lhe interessem. Na verdade, eles também me interessam. Qualquer dinheiro é sempre bem-vindo. Mas não é disso que eu gostaria de falar hoje. Agora, neste exato momento, eu falo de muito dinheiro. Irei direto ao ponto. Pela primeira vez nos últimos 13 anos, um padrão secular foi novamente observado no mercado brasileiro. Nas 3 ocasiões em que esse padrão foi visto anteriormente, o resultado foi o seguinte. Estou falando simplesmente dos 3 maiores ciclos de valorização da história da Bolsa Brasileira. Esses ciclos geraram verdadeiras fortunas para alguns investidores. Empresas triplicaram, quadruplicaram, quintuplicaram de valor, ou mesmo mais do que isso, atraindo investimentos e fomentando novos ciclos de expansão e crescimento. Pessoas comuns, que até então acumulavam taxas de rendimento medíocres em suas aplicações, foram alçadas à categoria de milionários. Fundos de investimento fizeram centenas de milhões de reais de lucro. E é sobre isso que quero lhe falar hoje. Mais especificamente, sobre um gestor de ações brasileiro, aquele que eu mais admiro e respeito. Trata-se de uma das poucas pessoas no Brasil que surfaram 2 das 3 grandes ondas de valorização da Bolsa Brasileira. Mais do que isso, foi quem prenunciou o último grande ciclo do mercado brasileiro, antecipando a tendência de alta de 2.051%
iniciada em 2004 e gerou uma fortuna em valor para os seus clientes no decorrer desse processo. Nas próximas linhas, apresentarei todas as credenciais deste mega investidor. Explicarei por que ele se juntou à minha consultoria Empíricos para lhe trazer este alerta e revelarei exatamente o que nós estamos fazendo e você deve fazer agora para ganhar muito dinheiro com esta oportunidade raríssima de multiplicação. O que este investidor sabe, que você não sabe. Em 2004, uma carta divulgada aos cotistas de um fundo de investimentos brasileiro causou espanto e perplexidade em seus destinatários. Seu conteúdo, aparentemente pretensioso, levantava a possibilidade de a Bolsa Brasileira passar do 2.213 pontos em dólar, que marcava a época, para uma nova máxima de 30 mil pontos em dólares, ou seja, a Bolsa Brasileira multiplicaria de valor por cerca de 13 vezes, apurando um ganho da ordem de 1.255%. A projeção pode ser observada no seguinte trecho, retirado da carta original de 2004. Se nossa tese estiver correta, o movimento iniciado em 2002 é um novo ciclo. Assim, uma nova máxima ainda estaria por acontecer. Essa máxima superaria a máxima anterior dos 12 mil pontos, aproximadamente 36 mil pontos em reais. Se o ciclo atual tiver uma alta igual à do ciclo de 1980-90, a máxima seria próxima de 30 mil pontos em dólares nos próximos anos. Como o Ibovespa representa a média de comportamento das ações mais negociadas no Brasil, seria o mesmo que afirmar que algumas das empresas mais importantes do país multiplicariam o seu valor de forma ainda mais expressiva do que 13 vezes. Caso confirmado, esse cenário hipotético desencadearia uma onda de investimentos e oportunidades reais de multiplicação de patrimônio e mudaria tudo ao seu redor. Se a tese se provasse acertada, 100 mil reais que você tivesse investido, por exemplo, se transformariam em mais de 1,3 milhão. Haveria uma multiplicação de capital relevante para cada real ou dólar investido, como ressaltado pelo próprio gráfico reproduzido na carta. Hoje em dia, seria o equivalente a cravar o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, na casa de 845 mil pontos dos atuais 65 mil. Agora responda com toda a sinceridade. Como você receberia uma previsão dessas? Alguém falando que a Bolsa Brasileira poderia multiplicar sua pontuação por 13 vezes. Uma tese como essa, se publicada abertamente, certamente levaria à execração pública do interlocutor, ainda mais em se tratando de um gestor de fundos de investimento, ou seja, uma pessoa responsável por administrar um grande montante de recursos de outras pessoas. Foi exatamente o que Pedro Cerise fez em carta endereçada aos cotistas do seu fundo, Scopus, em junho de 2004. Posicionamento arriscado? Além da capacidade para prever o que poderia ser um dos 3 maiores movimentos da história do mercado de capitais brasileiro, Pedro teve coragem para agir e para dividir sua descoberta com os clientes. Ele cumpriu com o seu dever fiduciário. Meu papel é fazer o cliente ganhar dinheiro. Não se esqueça disso. Na verdade, ele gerou uma verdadeira fortuna em valor para os seus cotistas nos anos seguintes. Quais recursos Pedro possuía antes de começar no mercado? 0. Patrimônio negativo. Eu devia a bolsa da FGV, disse Pedro. Ele começou do zero e possui, hoje, cerca de 201 milhões de patrimônio sob sua gestão. Boa parte disso de seu dinheiro próprio. Uma regra fundamental para ter sucesso investindo é nunca lutar contra a tendência de mercado. Assim, tão importante quanto comprar barato é comprar na hora certa. Pedro Cerise é, certamente, um dos maiores gestores de sua geração. Ele gerou uma verdadeira fortuna para os seus clientes ao longo de muitos anos. Foi o responsável por verdadeiras multiplicações de capitais. Por muito tempo, na década de 2000, era considerado o grande cara de ações no Brasil. Por todos.
sem exceção. Não só por mim, mas pelo mercado como um todo. Gente como Luiz Stuhlberger, maior gestor brasileiro, já o elogiou publicamente, tratando-o como gênio. Atualmente, Pedro se divide entre a administração de seus fundos, o conselho de administração de empresas como Porto Seguro e o esporte. Não bastasse o sucesso nos investimentos, ele é campeão mundial de Ironman. É uma honra ter um gênio do seu calibre conosco. Reconheço que, para mim, pessoalmente, trata-se da realização de um sonho. Mais do que bater por muito o mercado, por muito tempo, Pedro soube, como poucos, identificar e ganhar muito dinheiro com 2 dos 3 grandes ciclos de valorização da história da Bolsa. Ele começou do zero e construiu uma reputação trabalhando no mercado durante o segundo ciclo, no início da década de 1990, e foi pioneiro em identificar o terceiro ciclo de valorização, 2.051%, em 2004. Após 13 anos desde esse último superciclo da Bolsa, pela primeira vez, o padrão que disparou as 3 maiores tendências de valorização da história da Bolsa se repete. A seguir, veremos um a um dos fatores por trás desse movimento e por que eles fazem desta a maior oportunidade da década para se ganhar dinheiro no Brasil. Após 13 anos, a hora de agir é agora. Peço um instante da sua atenção, novamente, para o seguinte gráfico. A essa altura, você já conseguiu perceber o que os 3 maiores ciclos do nosso mercado têm em comum? Todos esses ciclos foram engatilhados por alguma ruptura estrutural. A maior tendência de valorização da história da Bolsa brasileira, em maior destaque no gráfico, se deu a partir da perspectiva de impeachment de Fernando Collor. Foram exatos 3.415% de lucro desde a abertura do processo até a consolidação do Plano Real. Ou seja, quem investiu o equivalente a 100 mil na época do impeachment de Collor retirou 3,5 milhões 6 anos e 5 meses depois. É um ganho praticamente impossível de ser obtido em qualquer outro contexto e com qualquer outra categoria de aplicação, que somente foi permitido por se tratar de um processo histórico de ruptura política e econômica. O segundo movimento de valorização mais expressivo do Ibovespa também foi disparado por uma quebra estrutural de ordem política. A valorização de 2.051%, registrada entre 2002 e 2008, teve como ponto de partida a publicação da Carta aos Brasileiros. Nela, o ex-presidente Lula se comprometeu a seguir com as políticas de estabilização da economia implementadas por seu antecessor FHC, quebrando, assim, com o chamado risco Lula, que inundava os mercados com incertezas. Desde o fim do último ciclo, enfrentamos anos e anos de vacas magras, sem qualquer processo de ruptura e sem uma tendência histórica de valorização expressiva para o Ibovespa. Agora, 13 anos depois, estamos diante de uma nova quebra estrutural. O momento atual reúne uma série de eventos sem precedente histórico. Temos como pano de fundo um processo de impeachment, a maior recessão da história da economia brasileira, a inversão do curso da política econômica, após 12 anos de governo populista, a destruição das contas públicas exige uma reavaliação das políticas vigentes e um governo de transição que faça reformas estruturais. Uma crise política sem precedentes, com ruptura entre os poderes e presidentes da República, da Câmara e do Senado Federal, citados no maior escândalo de corrupção já noticiado. O risco de segundo afastamento de um presidente da República em menos de 12 meses, com a potencial cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo. É algo que terá desdobramentos inevitáveis, não somente na história do país, mas sobre o seu bolso e o de todos os brasileiros. Sim, estamos no meio de um processo de ruptura sem paralelos na história, e isso tem consequências inevitáveis sobre a economia. Além da recessão, a inflação bateu em 2 dígitos e voltou a incomodar.
As margens de lucros das empresas passaram a cair, os prejuízos se acumularam e acarretaram uma onda de demissões. Hoje, são mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. O descontrole dos preços fez com que o Banco Central elevasse a taxa Selic, levando os juros brasileiros aos maiores patamares do mundo. E com isso, nossa bolsa amargou uma sequência de perdas bastante negativa. 2013, queda de 15,5%. 2014, queda de 2,9%. 2015, queda de 13,3%. Poxa, mas como pensar em um novo ciclo de valorização se a economia ainda está mal? É justamente esse o pulo do gato. O que parecia impossível há alguns meses começa a se materializar. Agora, veja o que aconteceu com a Bolsa Brasileira no ano passado. 2016, alta de 38,9%. E não foi só a Bolsa que inverteu por completo a sua trajetória de quedas acumuladas. Ela apenas começou a antecipar uma mudança nos fundamentos da economia. Atenção para a combinação de fatores a seguir. A taxa de juros da economia brasileira sofreu sua primeira redução em mais de 4 anos. Copom corta a Selic pela primeira vez desde 2012, de 14,25% para 14%. Taxa estava inalterada há um ano. Decisão era prevista pelo mercado e inicia novo ciclo de afrouxamento monetário. Exame, outubro de 2016. O ciclo de redução dos juros ganhou força, alimentando apostas de que a Selic irá a um dígito ainda neste ano. Copom abre calendário de 2017 e acelera corte de juro. Valor econômico, janeiro de 2017. Paralelamente, a agenda de reformas estruturais vai avançando, independentemente dos desdobramentos da crise política. A PEC que limita os gastos públicos já foi integralmente aprovada na Câmara e no Senado. Senado aprova PEC que limita gastos públicos federais. Folha de São Paulo, novembro de 2016. A reforma da Previdência entrou de vez na pauta. Maia defende debate da reforma da Previdência no Congresso, não no STF. Presidente da Câmara quer que pedido para suspender tramitação da PEC seja negado. O Globo, janeiro de 2017. Os reflexos dessa mudança de cenário já são sentidos no câmbio. Dólar caminha para a maior queda em janeiro em 5 anos. Valor econômico, janeiro de 2017. E também na inflação. Meta da inflação deve caminhar para 3% no longo prazo, diz presidente do BC. Folha de São Paulo, janeiro de 2017. Você não pode simplesmente ignorar uma inversão de tendência dessa magnitude. Com o avanço da agenda de reformas e o início do ciclo de corte na taxa de juros, temos uma combinação de fatores explosiva para alguns investimentos. Qual a implicação imediata de tudo isso? A queda na taxa de juros reduzirá a atratividade da renda fixa convencional, estimulando uma migração de recursos para a Bolsa. Deixe-me explicar rapidamente o que apenas um desses 6 elementos pode provocar nos investimentos nos próximos meses. Historicamente, a correlação entre juros em queda e bolsa em alta gerou alguns dos ciclos de valorização mais expressivos de nossa história. O gráfico a seguir evidencia o quanto o Índice Brasil, IBX, uma das principais referências para o comportamento da Bolsa Brasileira, reagiu nos últimos ciclos de redução da taxa de juros. Note que, em todos os episódios de queda dos juros, houve reação extremamente positiva das ações. Agora não será diferente, e dessa vez contamos com um forte gatilho de fluxo. Hoje, a alocação dos investidores em ações brasileiras encontra-se na mínima de muitos anos, na casa de 8,9%. Para você ter ideia, em 2010, essa alocação estava em 18,3%. O que isso significa? Que a redução da atratividade da renda fixa, devido ao ciclo de cortes nos juros, estimulará uma migração desse fluxo para as ações. Para você ter ideia do potencial desse movimento, cito, por exemplo, a capacidade de apenas um dia atrair fluxo para a Bolsa Brasileira. O dia 15 de fevereiro marca o pagamento de cupons das NTN-Bs, título público indexado à inflação, cuja rentabilidade é composta por uma taxa anual, definida no momento da compra, mais a variação da inflação, IPCA.
Os grandes fundos de pensão brasileiros têm como meta em estatuto gerar inflação mais 6% ao ano de retorno. O problema, a NTN-B já está pagando menos do que a inflação mais 6%. Então, os fundos de pensão vão pegar todo o montante recebido no pagamento desses títulos, em 15 de fevereiro, e não vão reaplicar esse dinheiro em NTN-B. Isso implicaria alto risco de os fundos de pensão não cumprirem sua meta atuarial. Eles comprariam outros investimentos, como a Bolsa. Algumas ações potencializarão esse movimento, concentrando a maior parte dos recursos e apurando valorizações estratosféricas. Hoje, a alocação total de recursos em NTN-B é da ordem de 851 bilhões. Isso mesmo, 851 bilhões de reais. Como se não bastasse, ainda teremos um verdadeiro tsunami de recursos vindos de investidores estrangeiros. Esses investidores ainda estão bastante céticos com o Brasil, após toda a instabilidade política, a destruição dos fundamentos econômicos e diante do completo desequilíbrio das contas públicas. A festa acabou, a economia empacou, o investidor fugiu. E agora? O Brasil não brilha mais no céu das finanças globais. Por que nossa imagem no exterior se deteriorou tanto? E como isso afeta nossa economia e nosso futuro? Fonte: Época. Investidores trocam Brasil por Chile para fugir de incerteza. Com instabilidade política, investidores menos afeitos ao risco estão migrando recursos do mercado brasileiro para o chileno. Fonte: Exame. Mas esse jogo começa a virar. Nossa bolsa está barata relativamente ao restante do mundo. Nossa economia dá os primeiros sinais de melhora e a aprovação das reformas para o ajuste fiscal ajudará a resgatar a credibilidade dos ativos brasileiros. Clima positivo e PEC dos gastos impulsionam o Brasil. Fonte: Valor Econômico. Brasil está próximo de sair da recessão, diz FMI. Fonte: O Estado de São Paulo. Quando esse fluxo estrangeiro retornar, o efeito sobre os ativos brasileiros será estrondoso. Para você ter ideia, isolando a alocação de investidores estrangeiros em ações brasileiras, hoje estamos bem abaixo dos patamares históricos, tanto em se tratando de fundos globais quanto fundos emergentes que investem no Brasil. A tabela a seguir, retirada de estudo do Banco BTG Pactual, evidencia o quanto a alocação das diferentes categorias de fundos estrangeiros em ações brasileiras está muito abaixo dos patamares observados antes de 2012. Veja que estou falando apenas de voltar às médias históricas de alocação, o que já seria suficiente para provocar uma reclassificação nos preços dos ativos brasileiros. É como resumiu Juliano Demarque, do JP Morgan, em entrevista à Infomoney. Vou para o Brasil. Minha alocação era só 1% do total. Aumentarei para 2%. Para esse investidor, é somente 2%. Mas para o Brasil, já é 100% a mais. É um pouco o que aconteceu no boom das commodities. O dinheiro volta para o país. Entendeu a importância de você agir já? Algumas pessoas já estão fazendo fortunas apenas com o início deste movimento. O potencial do novo ciclo de valorização das ações brasileiras é realmente avassalador. Somente o esboço inicial desse movimento já foi suficiente para gerar uma fortuna para algumas pessoas na Bolsa. Nos últimos 12 meses, algumas das ações mais negociadas do Brasil acumulam ganhos da ordem de, dentre muitos outros. Veja que não estou falando das maiores altas da Bolsa brasileira, mas somente do desempenho de algumas das ações mais negociadas da Bolsa. Papéis de empresas conhecidas, como Gol, Magazine Luiza, Usiminas, Gerdau, Vale, Banrisul, Fleury, Santander, CVC, Banco do Brasil. Somente o lucro proporcionado pelas ações do Magazine Luiza, por exemplo, seria suficiente para transformar 10 mil investidos em fevereiro do ano passado em 90,4 mil agora. Em 12 meses, 25 mil investidos virariam 226 mil. 200 mil
se tornariam 1,8 milhão. Você já imaginou o que poderia realizar com um lucro desses? Garantir uma educação melhor para os seus filhos, possivelmente no exterior, formar um colchão de liquidez que pudesse dar segurança financeira para a sua família nos próximos anos, permitir a realização dos seus sonhos, a reforma da casa, o carro que sempre desejou, a viagem dos sonhos com a família. E isso está longe de ser um movimento isolado. Algo semelhante aconteceu com as ações da holding Bradespar, que detém participações em empresas importantes como a mineradora Vale, da metalúrgica Gerdau, controladora da siderúrgica que leva o mesmo nome, da companhia Rumo, resultado da fusão da ALL com a divisão de logística do Grupo Cosan, dentre muitos outros casos. Note que, na maioria desses exemplos, a valorização refere-se apenas a um movimento inicial de recuperação das ações, que ainda encontram-se bem distantes dos patamares de alguns anos atrás. Sim, essas são apenas amostras iniciais de algo muito mais relevante que está por vir. Peço um instante da sua atenção neste ponto. Há uma grande dúvida sobre a capacidade dos ativos brasileiros continuarem subindo depois das altas observadas em 2016. As ações teriam ficado caras depois desse primeiro movimento? Os mais precipitados talvez pudessem dizer que a Bolsa brasileira nunca esteve tão cara. Tomando por base o lucro das empresas negociadas na Bolsa, hoje o preço das ações brasileiras está, na média, a 12,8 vezes a soma dos lucros de suas empresas. Isso realmente é próximo dos padrões históricos de precificação do nosso mercado. Mas há algo que não pode ser ignorado, algo que quase ninguém no Brasil, à exceção de Pedro Cerise, se deu conta. As margens de lucro das empresas estão na mínima histórica, em 30% da média. É algo até compreensível, considerando que nossa economia está há 3 anos sem crescimento relevante, em meio à maior recessão de sua história. Você percebeu a importância desse dado? Ele muda toda a avaliação. O que aconteceria com a avaliação das ações brasileiras se a margem de lucro das companhias retornasse à média histórica? Essa métrica de preço das ações sobre lucro das empresas da Bolsa Brasileira cairia para menos de 4 vezes. Bingo! Temos, assim, as ações mais atrativas do mundo em termos de preços. Precisamos simplesmente mais do que triplicar os preços das ações para voltar à verdadeira média, com tudo ajustado. Ou seja, a Bolsa Brasileira está muito mais barata do que parece pelas indicações mais triviais, que comparam os valores das empresas aos lucros correntes. Isso porque os lucros estão em mínimas históricas, castigados por anos e anos de recessão. A repetição da história chega a ser impressionante, recorrendo novamente a um trecho da emblemática carta de junho de 2004. Por que acreditamos nessa tese? Primeiro, para ela ser falsa, temos que acreditar que o ciclo de baixa ainda não terminou, e o mercado vai cair abaixo dos 2.200 pontos em dólar. Nesse patamar, as ações teriam de estar negociando a múltiplos incrivelmente baixos. Mas, para atingir os 36 mil pontos em 2005, o Ibovespa teria apenas que voltar para o múltiplo histórico médio do período 97-2004. Para ir além da média e alcançar os 30 mil pontos em dólares, o país precisaria entrar em novo ciclo de crescimento, possibilitando uma expansão mais acelerada do valor das empresas. O que poderia dar errado? É possível que você ainda esteja incrédulo com o tamanho da oportunidade que está à sua frente. Algo compreensível, considerando que se trata realmente de uma chance ímpar para a multiplicação de capital. Mas o que poderia dar errado? Como afirmei anteriormente, quando você identifica algo deste tamanho, com consequências e ganhos potenciais maiores do que tudo que você já fez, é preciso rever processos e testar as convicções. Vou procurar todos e quaisquer elementos para testar a sua tese. Nada mais natural. Toda a tese precisa ser testada para ser comprovada. Caso contrário, não passa de uma tese. A tese em questão já passou pelos testes de estresse mais relevantes a que se tem notícia. O impeachment, o risco da segunda queda de um presidente em menos de 2 anos,
o maior escândalo de corrupção corporativa que se tem notícia, a maior recessão da história, taxa de desemprego em 2 dígitos. Isso sem contar fatores de risco externos de extrema relevância: Brexit, eleição de Trump, início da alta da taxa de juros nos Estados Unidos, desequilíbrios de liquidez e crise da bolsa chinesa em 2016. E apesar da exposição a todos esses fatores de risco, a bolsa brasileira seguiu em pé, firme e forte, encerrando o ano passado com valorização de 38,9%. Passado tudo isso, que outro evento poderia colocar tudo a perder? O que você deve fazer agora para ganhar com essa oportunidade? Cuidado, você está olhando para a aplicação errada. É verdade que, em um grande ciclo de valorização como este, o mercado como um todo tende a apresentar desempenho positivo. Mas também é verdade que algumas ações subirão muito mais do que outras. Afinal, o Ibovespa retrata a média de comportamento das ações brasileiras. Você lembra da sequência de valorizações que apresentei anteriormente? Ressalto, mais uma vez, que ela se refere ao comportamento de algumas das ações mais negociadas da Bolsa Brasileira. Quem olhar para os ciclos anteriores de valorização do mercado, porém, notará que as maiores porradas, aquelas ações capazes de gerar lucros da ordem de 44.000%, costumam não estar nos holofotes. Você tem ideia de que um lucro de 44.000% representa? Seria transformar um investimento de R$25 mil em 11 milhões e 25 mil reais. Isso mesmo, 11 milhões e 25 mil reais. Peço que você dê uma olhada na tabela a seguir. Essas são as 20 ações que mais subiram de 2002 a 2008, durante o último ciclo de valorização da Bolsa. Está vendo Itaú na lista? Bradesco? Vale? Ambev? É possível que você conheça algumas dessas empresas, mas a maioria delas, certamente, não é familiar ao grande público. Agora, peço que repare na 15ª empresa da lista, a Randon. Somente ela se valorizou 2.638% no período, ou seja, uma multiplicação superior a 27 vezes. E repito, essa é apenas a 15ª ação da lista. Nem se compara às valorizações das 3 primeiras, 44.000%, 28.000% e 16.000%. Há uma característica em comum a essas empresas, que vai além do fato de serem companhias relativamente desconhecidas do grande público. Assim como os maiores ciclos de valorização da história da Bolsa Brasileira possuem um padrão em comum, as ações que mais se valorizam nos grandes ciclos de mercado também possuem um padrão específico. Essa é a chave para você participar da multiplicação de capital dos próximos meses. Extrair o máximo de valor de um movimento que pode mudar para sempre o patamar financeiro da sua família. Neste exato instante, há 5 ações na Bolsa Brasileira que carregam esse código. Você deve apostar parte do seu dinheiro imediatamente nestas 5 ações. Eu, Felipe Miranda, preparei um material especial em que explico em detalhes qual é esse código e o racional por trás de cada uma dessas 5 ações, que podem explodir no ciclo atual do mercado. Gostaria de compartilhar esse material com você. Isso é uma promessa de retorno? Não. Retornos passados não são garantia de rentabilidade futura. Isso é uma possibilidade. Investimentos envolvem riscos e o investidor deve estar ciente disso. O outro material indispensável para você lucrar com o 4º ciclo da Bolsa Brasileira virá direto da fonte. Você acessará em primeira mão as principais ideias de uma verdadeira lenda do mercado brasileiro, Pedro Cerizzi. Confesso que me sinto verdadeiramente honrado em dividir esse espaço com ele. Além de um dos maiores gestores de investimentos do país, tido por mega investidores como Luiz Stuhlberger como o cara de ações no Brasil por muito tempo, ele é uma das pessoas que mais tem propriedade para falar sobre os grandes ciclos do mercado. Faça rigorosamente o que Pedro Cerizzi está fazendo. Pedro Cerizzi preparou uma série especial para o leitor da Empíricos, para desvendar esta oportunidade histórica de construir patrimônio no Brasil. Apenas as informações contidas no primeiro documento que você terá acesso já são suficientes para mudar completamente o modo como você lida com suas finanças. Trata-se
de uma informação obrigatória que colocará você com muitos passos de vantagem neste momento único para se ganhar dinheiro. Após redigir essa carta, gostaríamos de deixar claro que mesmo numa tendência de alta, as baixas podem ser muito acentuadas, tirando a convicção dos menos preparados e todo o dinheiro dos alavancados. Nosso trabalho e nosso modelo buscam eliminar esses dois fatores de risco. Para ganhar, primeiro é preciso não perder. Foi pensando nessa premissa fundamental que preparei um terceiro material especial, a que você terá acesso imediato assim que aceitar o meu convite. A estratégia para você não perder antes de ganhar. Para ganhar, primeiro é preciso não perder. Essa é uma condição sine qua non de nossa estratégia para os próximos meses. Não recomendamos que você aloque parte relevante do seu patrimônio no ciclo de valorização das ações. Invista sempre centavos para ganhar dólares, nunca o contrário. Como disse, estamos em um momento de inversão de tendência para a taxa Selic. Os juros no Brasil tendem a cair de forma substancial nos próximos meses, impactando rigorosamente todas as categorias de aplicação, especialmente aquelas convencionais, baseadas em renda fixa. De todo modo, ainda podemos aproveitar alguns dos maiores juros reais, descontando a inflação, do mundo. É uma forma de amarrar parte do seu patrimônio a uma taxa de retorno que você não encontrará mais daqui para frente. Você está a um passo da decisão financeira mais importante da sua vida. Você pode ficar parado assistindo as coisas acontecerem. Enquanto isso, outras pessoas estão ganhando dinheiro de uma forma consciente com a janela de oportunidade atual do mercado. É uma opção sua. Ou você pode tomar as rédeas para si e, com uma atitude simples, mudar de uma vez por todas o padrão financeiro da sua família. Por favor, ao menos passe os olhos no trabalho seríssimo que eu desenvolvi. Tenho convicção de que você terá toda a informação necessária à sua disposição para ganhar muito dinheiro, e de forma rápida. O mais interessante é que você pode olhar minha pesquisa e receber tudo que foi mencionado aqui sem nenhum tipo de risco ou obrigação. Simplesmente, deixe-me saber se você gostaria de experimentar a sua assinatura de meus relatórios quinzenais através da série Palavra do Estrategista. Em caso positivo, você terá acesso imediato a documento especial, as 5 ações que você deve apostar parte do seu dinheiro imediatamente, série especial de Pedro Cerise, com 6 relatórios exclusivos preparados por um dos maiores e mais inteligentes investidores do Brasil, para você saber exatamente o que ele está fazendo para tirar o máximo do novo ciclo de mercado. A estratégia para você não perder antes de ganhar, contendo a aplicação que você deve fazer agora para amarrar parte do seu patrimônio de forma segura a uma taxa de retorno que você não encontrará mais daqui para frente. Relatório quinzenal Palavra do Estrategista. Leitura obrigatória. Trata-se de um must-read do mercado financeiro brasileiro, com mais de 100 mil assinantes. A série o ajudará a blindar e multiplicar seu patrimônio, com inúmeras oportunidades para quem estiver devidamente preparado. Guia com o passo a passo para comprar sua primeira ação e operacionalizar cada uma das oportunidades em questão. Bônus especial, Newsletter Daily Pro, com tudo o que precisa saber diariamente, nas primeiras horas da manhã, direto em seu e-mail. O Daily conta com a participação de todos os 40 analistas da Empíricos e traz uma visão dos impactos para o seu bolso nos eventos mais relevantes do dia. Quanto custa o acesso a tudo isso? A partir somente desta carta convite, o valor será de R$ 12,90 por mês na assinatura anual. Por que tão barato? Por esse preço, eu não estaria depreciando o meu produto? Em termos práticos, desenhamos um valor que permita a você simplesmente experimentar a série, para ver se ela realmente se enquadra na sua pretensão. Além disso, desde a concepção do Palavra do Estrategista, pensamos em um produto cujo conteúdo fosse acessível a qualquer pessoa, de modo a potencializar seu poder econômico. Eu estou convicto de que, em conjunto, os leitores que acompanharem a série e aplicarem as ideias protegerão milhares de reais em patrimônio
e poderão ganhar outros milhões. Muito mais do que eu faria sozinho. Apenas 12 parcelas de R$ 12,90 na assinatura anual, somente nesta oferta. Caso prefira, o pagamento à vista, ainda receberá mais 5% de desconto. Note que, em nossa loja online, o preço convencional da assinatura é de R$ 16. Fique à vontade para ponderar esta oferta, e você verá que não há risco algum. Isso porque, durante os primeiros 20 dias, caso você leia meu material e, por alguma razão, entenda que ele não atende a seu perfil, basta solicitar a interrupção da assinatura e terá o seu dinheiro reembolsado. Isso mesmo, você receberá 100% do seu dinheiro de volta, mesmo após ver as 5 ações em que você deve investir parte do seu capital neste momento. Ao concordar com os termos aqui apresentados, você estará apenas aceitando experimentar meu trabalho para ver se gosta, mas com acesso na íntegra às oportunidades de multiplicação de valor e às palavras de Pedro Cerise, para que você comece a lucrar a partir de hoje mesmo. A cada dia que passa, entendo que foi a melhor coisa que fiz quando decidi segui-los para aprender sobre investimentos. ATT Bruno B. Felipe, depois que vocês acertaram na veia o fim do Brasil, não imaginava que uma virada de 180 graus na sua recomendação também me fizesse ganhar dinheiro. Ninguém acertou tanto quanto você nos últimos anos. Muito obrigado, Eduardo A. Escrevo para agradecer a vocês pelo excelente trabalho. Graças às orientações da Empíricos, consegui nos últimos 12 meses exatos 31,53% com meus investimentos. E o rally do impeachment mal começou. Graças a esses rendimentos, minha família está mais protegida da crise, assim como nossos sonhos para quando passar tudo isso. Victor V., assinante do Palavra do Estrategista. Eu espero que você considere minha oferta seriamente. Do fundo do coração, tenho convicção de que esta será uma das melhores decisões financeiras que você tomará em toda a sua vida. Para começar, simplesmente clique em um dos botões abaixo, que irá levá-lo a uma página segura para confirmar a sua assinatura. Sua ordem será processada imediatamente e você terá acesso a todo esse nosso trabalho na mesma hora. Um abraço, Felipe Miranda.